Olá, vamos hoje começar por perceber o que é a taxa média de variação, perceber qual é que é a diferença depois para a taxa de variação. Taxa de variação ou derivada, sempre pensando na primeira derivada. Mais tarde na faculdade dão a segunda derivada e depois a terceira. E pronto, percebem qual é que é a utilidade das derivadas em funções. Começamos aqui pela taxa média de variação. A taxa média de variação é no fundo o declive, ok? Entre o ponto A e o ponto B. Isto então vai ser o f de B menos o f de A dividir por B menos A. Menos A. Se nós tivermos aqui, por exemplo, y, x, tivermos os pontos, temos aqui o ponto A e depois o ponto B. Ou seja, o ponto A tem de coordenadas A e F de A e o B vai ter de coordenadas B e F de B, certo? Ou seja, o que é a taxa média de variação? Isto é uma coisa que ter o declive. Ou seja, o declive entre o ponto A e B, no fundo, é como se tivéssemos o declive do nosso vetor AB, por exemplo. Como é que nós calculávamos isto? Nós, se quiséssemos calcular o M, não é? Nós íamos fazer o quê? O y2 menos o y1, não é? Ou seja, o f de b menos o f de a, que é o nosso y1, a dividir por x2 menos x1. Ou seja, o nosso x2 é o b e o nosso x1 é um a. Ou seja, isto no fundo é a mesma coisa que tínhamos em cima, de taxa média de variação. Ou seja, no fundo não é necessário saber a fórmula de cor, porque basta saber a do declive, que geometricamente é fácil identificar qual é que é a fórmula da taxa média de variação. Apenas muda o nome. Aqui, começando por também dizer o que é a taxa de variação. No fundo, a fórmula é semelhante. Aqui a definição é a taxa de variação de uma função f real de variável real em x igual a x0, caso exista, é um número real, para que tendo o quociente f de x0 mais h, menos o f de x0, a dividir por h, quando h tende para 0. Pronto. No fundo, há duas formas de calcular a primeira derivada pela definição. E é isto o importante aqui, o sumo de toda a definição. A primeira é a seguinte. É o limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos o f de x0 a dividir por h. O nosso x0 é a derivada de f no ponto x0, ok? Não é muito difícil decorar esta fórmula, porque em limites nós temos uma interminação sempre que é 0 sobre 0. Logo, se h tende para 0, isto então é f de x0 menos f de x0 a dividir por 0. Ou seja, isto no fundo é 0 sobre 0, é uma interminação. Logo, é só, no fundo, pôr a fórmula de forma a que ela dê uma interminação. A seguir, vamos para a segunda fórmula, que também permite calcular a derivada. Na derivada de f no ponto x0. É o limite quando o x tende, e já vamos ver para que o x tende, de f de x menos f de x0 a dividir por x menos x0. Agora, imaginando que no teste vocês estavam em dúvida, só sabiam esta parte da fórmula, certo? E não sabiam para que valor é que tende o x. Muito simples, ele tem que estar a 0 sobre 0. Logo, se eu substituir aqui x0 e aqui x0, vai dar 0 sobre 0. Logo, é o valor que eu quero. O x vai tender para x0. E pronto, esta é a fórmula de calcular a derivada pela definição. Que, no fundo, representa o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x0. Ou seja, imaginando que o gráfico de f é algo deste género assim, e o nosso x0 está aqui, a derivada é a reta tangente ao gráfico. Ok?
neste ponto em específico, no x0. E portanto, é isto. Uma nota aqui para quem gosta de ciências é: em física a taxa de variação está associada à rapidez instantânea, ou seja, é a velocidade instantânea. E pronto, aqui em termos de derivadas isto não apresenta ser muito difícil. Só nos testes é que era mais avaliada a derivada por definição, ou seja, calcular a derivada por definição, tanto na faculdade depois como no exame nacional. O que nós queremos saber é d de f de x em ordem a x, ou seja, isto é a primeira derivada. Okay? No fundo é a derivada em cima, estamos a identificar que queremos fazer a derivada da função f de x em ordem a x. Pronto, é só isto. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, um f de x igual a x quadrado mais x, a primeira derivada, ou seja, o f' de x, é igual a x quadrado mais x', não é? Isto então é 2x mais 1. Okay? Ou seja, o 2 vai passar para aqui, vezes a derivada deste, vezes a função que fica. A mesma coisa para o segundo elemento. Por exemplo, temos aqui um exercício, também para fazer aqui um bocadinho de prática. Temos a função f. F de x, que é igual a menos x quadrado mais 2x. E queremos a derivada de f no ponto menos 1. Okay? O f' de menos 1. A primeira coisa que vamos fazer é calcular a derivada de f de x. Primeira coisa. Ou seja, menos x quadrado mais 2x'. No fundo isto aqui é menos 2x mais 2. Okay? Agora, o f' de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 mais 2. No fundo é igual a 4. E pronto, temos também aqui outra que é a g. G de x é igual a 3x quadrado mais 1. Atenção, quando derivamos constantes, a derivada de uma constante é sempre 0. Logo, g' de x é igual a 3x quadrado mais 1'. Eu gosto sempre de meter a função e depois a derivada da função, como fiz aqui. Então isto dá 3 vezes 2 vezes x mais 0. No fundo isto é 6x e dá só isto. Pronto. Se fizermos o g' de menos 1, isto é igual a menos 6. E pronto, como podem ver é simples. Não é? Ou seja, isto é importante para funções, é uma parte bastante fundamental. Já fizemos aqui também a derivada da função polinomial de segundo grau. Ou seja, este também já fizemos. Se quisermos uma de terceiro grau do género, seja aqui em termos teóricos ax ao cubo, isto é uma coisa que ter 3 vezes ax e fica ao quadrado, desce 1 grau. Exatamente. E é isto. Ou seja, sempre que ela for polinomial, ela vai sempre descer 1 grau. Se tivermos uma função do tipo a sobre x, a derivada de a sobre x, então isto é o quê? É a derivada do primeiro, a vezes o x, menos a derivada do de baixo, vezes o a, sobre o de baixo ao quadrado. Ou seja, a derivada de uma constante, que é o nosso a, é 0, logo este desaparece. A derivada de x é 1, logo isto fica menos a sobre x quadrado. E pronto. Outras mais. Esta aqui, por exemplo, sempre que tivermos algo do género c mais a sobre x menos b e depois a derivada, aqui nunca metam ao mesmo denominador, está bem? Não é necessário. Porque, ou seja, o somar, desde que esteja dentro do parênteses da derivada,
a soma ou o quociente vai sempre dar a mesma coisa. Ou seja, simplificar ou não, ele tem de dar sempre igual. O nosso C é uma constante, por isso isto aqui é 0 mais... vou fazer no de baixo que isto ocupa um bocadinho de espaço. Vou fazer aqui, ou seja, isto é uma coisa que ter 0 mais... Agora, a derivada de A vezes x menos B menos a derivada de x menos B vezes o A a dividir por x menos b ao quadrado. Ou seja, isto aqui é 0, porque a derivada da constante é sempre 0. E agora aqui, isto fica menos. Qual que é a derivada de x menos b? Ou seja, é 1 só porque a derivada de menos b é 0. A derivada de x é 1, por isso fica 1 vezes o a dividir por x menos b ao quadrado. Isto é menos a sobre x menos b quadrado. E pronto. Algo aqui fundamental é nunca podemos falhar nos sinais. Como dizem muitas pessoas, é a morte do artista se falhamos logo no sinal. Porque apesar da correção dos exames ser por fases, não é? Ou seja, para o enunciado da derivada já tem um ponto, a seguir a resolução da primeira derivada, ou seja, da primeira componente da derivada já tem outro ponto, mas depois no final acabamos por nunca ter, se falharmos no sinal, nunca acabamos por ter a maior cotação. E isso, ou seja, aqui em derivadas que é fácil ganhar pontos, não podemos mesmo dar ao luxo de falhar. E de resto, sim, ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre o sinal de derivada, o sinal da variação e os termos relativos de uma função. Ok? Obrigado.